Olá pessoal, aqui é Cristiano da Rosa falando para o canal Advogado Criminal e a pauta de hoje é o induto. A temática de hoje vai passar pelo induto natalino, o tema de saidinha de Natal ou saidão, conforme em alguns lugares do país, e a análise do induto do final do ano, o induto de 2023. O induto natalino ele é cercado de muita especulação, muitos mitos, principalmente nas redes sociais. Mas na prática, um induto é um ato do presidente da República, um ato de graça que concede perdão da pena aos condenados por crimes. Esses perdões geralmente são concedidos por política criminal, objetivando diminuir, por exemplo, o número de lotação dos presídios. O induto é concedido por meio de um decreto do presidente. O decreto deve indicar os crimes que estão sendo abrangidos pelo induto, as penas que serão perdoadas e as condições para a concessão do induto. Vejamos que todos os anos, cada presidente em exercício acaba fazendo suas políticas criminais para beneficiar ou não pessoas que estão condenadas. Por que chamamos o induto de natalino? Vejamos que o próprio decreto usa a expressão induto natalino. Portanto, essa forma de promover políticas criminais que é feita no final de cada ano, por lei, como um induto de Natal. Que são então as saidinhas de final de ano, os saidões, muito criticados na internet. Quando chega o final do ano, a internet acaba proliferando posts no sentido de que as pessoas devem se cuidar porque vão ser concedidas saídas coletivas que são inexistentes na legislação. A legislação não concede saídas em grandes grupos na época do final do ano e por causa do final do ano. O que ocorre, na verdade, é um instituto da saída temporária. A saída temporária é um benefício que permite que presos condenados por crimes saiam da prisão por um período determinado de tempo, geralmente 72 horas. É concedida para visitar a família, participar de atividades religiosas ou culturais ou para outros fins autorizados pelo juiz. O fato é que, conforme o regramento da LEP, essa autorização será concedida a penados que cumpriram, primeiro, a condição de 1/6 da pena, ser primário e 1/4 ser reincidente. Tá? Vejamos então que também não é em qualquer tempo, mas um prazo não superior a 7 dias e também podendo ser renovado 4 vezes durante o ano. Cada estado acaba promovendo de forma diferente essa concessão. E o que ocorre? Por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, podendo ele escolher algumas datas, e é natural que ele acabe optando por datas de final do ano, onde as pessoas estão geralmente com seus familiares e gozando das festas. Então, não é uma autorização dada nem por presidente da República, nem pelo juiz da VEC, mas sim uma autorização legal prevista em lei, chamada saída temporária, e que dá a opção de que a casa prisional possa gerir os presos com essa concessão e que geralmente é utilizada no final do ano. Agora vamos fazer uma análise para que possamos entender como funciona na prática. Para começar essa análise, então, veremos ponto a ponto requisitos. O que precisa, no mínimo, para que as pessoas que poderão ser beneficiadas este ano pelo Induto de Natal precisam ter para gozar o benefício. Primeiro requisito, ter cumprido até a oportunidade do decreto, dia 25 de dezembro, pelo menos 1/4 da pena, se não reincidentes, ou 1/3 se reincidentes. Então, aqui nós temos um marco temporal que pode ser até mais gravoso, ou seja, ele pode exigir mais tempo, em alguns casos específicos que veremos adiante, mas
no mínimo a pessoa tem que ter cumprido isso. 1/4 da pena, quando primário, ou 1/3 se reincidente. 1/4 da pena para os primários e 1/3 para reincidentes. Esse quantum de tempo, que equivale a 25% da pena e 33% da pena para reincidentes, é o que cada apenado tem que ter no mínimo para gozar os benefícios de induto. O outro requisito é que o induto é concedido apenas dependendo do tipo de crime, circunstância, idade, condições de saúde específicas, que a gente vai agrupá-las pelo requisito temporal que cada uma delas está exigindo. Então, 1/4 de pena para os primários ou 1/3 para o reincidente para as pessoas com penas não superior a 8 anos, que tenham cumprido 1/4 ou 1/3 reincidentes. Mesma coisa, mesmo requisito temporal de cumprimento de pena para aqueles que têm mais de 70 anos. As pessoas em regime aberto ou substituído por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, assim como aquelas em livramento condicional, regime aberto, desde que as penas remanescentes não sejam superior a 8 anos para os primários e 6 anos se reincidente. O inciso 14 traz, diferente do inciso 13, esse requisito de um quantum de pena a cumprir ainda não pode ultrapassar. Tem essa peculiaridade. Então, isso é uma característica do induto. Ele vai, conforme vai tratando nos seus incisos, vai diferenciando por aspectos que ele vai individualizar quem pode ou não pode fazer jus ao benefício. Aqui nós temos um quantum de tempos mais requisitos empregou no decreto deste ano. Então, um requisito de tempo para as pessoas escolhidas nesses incisos são de 1/3 para primário, ou seja, 33% da pena, ou 1/2, ou seja, metade da pena. Cumprir. Que requisitos elas precisam ter? Beneficiados aqueles entre 8 a 12 anos. Inciso 3. A pessoa tem 70 anos e a pena maior de 8 anos. Inciso 8. Não superior a 12 anos, que esteja no regime semiaberto ou aberto, ou livramento condicional, usufruindo no mínimo 5 saídas temporárias, ou trabalho externo reconhecido pelo juízo por 12 meses. Então vejamos que o inciso 8 traz aqui vários requisitos. O inciso 9 exige que a pena não seja superior a 12 anos, que a pessoa esteja no semiaberto, ou no aberto, ou livramento condicional, e que ela tenha frequentado instituições de ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante no período de 12 meses. O 10, as pessoas de pena de multa, a pessoa ela tem que ter um mínimo exigido para execução fiscal, que é 20 mil. Então, se ela tiver essa pena, mesmo não paga. Se a penalização dela for a multa apenas, ela pode indultar a sua pena, ou seja, ela não vai ser mais exigível a multa. O inciso 12, aquelas que estão com penas restritivas de direitos, por exemplo, limitação de final de semana, ou beneficiadas em suspensão condicional. Tem que ter, então, 1/3 da pena cumprida ou metade se reincidente. Aqui nós não temos um quanto temporal, ou seja, a lei aqui não trouxe um requisito mínimo de tempo. Ela indulta se a pessoa tiver cumprido ininterruptamente 15 anos de pena para aqueles primários e 20 anos de pena ininterruptos cumpridos e reincidentes. Então, essa é uma política criminal aqui que, claro, a gente vai ver que alguns tipos de crimes não podem. É muito difícil nos tipos de crimes que são hoje
beneficiados pelo induto que a pessoa esteja nessa condição, né, de tanto tempo presa. Inciso 11, pessoas com doença, aqui ela cita paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia, ostomia, amputação, paralisia, cegueira, tá? Ou outra deficiência física. Não sejam anteriores à prática do delito, né? Então, no item A, na linha A, que elas não sejam anteriores e comprovadas com laudo médico oficial. A linha B traz doença grave permanente ou crônica que exige cuidados contínuos e que a casa prisional não esteja dando o adequado atendimento. Também tem que ser comprovado por laudo médico oficial ou por perito designado. Os dois, tanto a linha A quanto a B, transtorno do aspecto autista severo do nível 3 para maior. Ou neurodiverso, ou seja, outra condição neurológica de doença, também pode ser beneficiado pelo induto. Agora vejamos um outro grupo que pode ser beneficiado, são as mulheres com filhos menores ou com condições especiais, com critérios específicos para a concessão do induto. Então, vejamos. Aqui nós temos uma flechinha para indicar que existe uma semelhança entre o inciso 6 e o 7, tá? Indicado pela diferença do total de pena. Se a pena for superior, ou seja, maior de 8 anos, ela tem que cumprir 1/4 de pena primário e 1/3 para os reincidentes. Já as mulheres que têm pena menor de 8 anos, tem que cumprir, que é uma condição mais fácil, 1/5 da pena ou 1/4 se reincidente. Então, mas quais mulheres são beneficiadas? Todas as mulheres com filhos menores de 18 anos ou de qualquer idade, se esses filhos tiverem doença crônica, grave ou deficiência. Bom, a gente viu até agora quais requisitos elas devem atender, tanto de tempo de pena cumprida, como também aspectos pessoais, de idade, doença, enfim. Detalhadamente a gente viu caso a caso. E agora, por exclusão, vamos ver os crimes que impedem ao benefício do induto. Então aqui a gente começa pelos crimes hediondos equiparados, que quase em todos os indutos não são beneficiados. São os crimes mais graves, pela regra geral, são os mais graves. Crime de tortura, crime previsto na lei de lavagem de dinheiro, crime contra o Estado Democrático de Direito, que é uma novidade aqui nesse decreto, até pela recenticidade também das alterações que a lei trouxe. Crimes de violência contra a mulher, crimes de tráfico de droga e crime de organização criminosa. Então, qualquer crime desses, ele impede que a pessoa possa ter benefício de induto. Então, ela vai ver o quanto de pena que ela já cumpriu, ela se encaixando, ela vai ver os aspectos, se ela pode se enquadrar num, e depois ela tem que ver se foi condenada por um desses crimes, ela não podendo fazer jus ao benefício se tiver sido condenado por esses crimes. A gente vê também aqui que também faz parte da exclusão de possibilidade de benefício de induto os integrantes de facções criminosas que nela desempenham ou têm desempenhado função de liderança, participando de forma relevante à organização criminosa, aqueles também que estejam submetidos ao regime disciplinar diferenciado, chamado de RDD, tá? E aqueles que estejam incluídas ou transferidas para o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima do sistema penitenciário federal ou dos estados do Distrito Federal. Aqui uma exemplificação individualizada de cada uma das leis que excluem a possibilidade, e aqui a gente vai separar no próximo slide aqueles em que a lei aventa um artigo específico como impeditivo, que a lei também traz casos específicos da associação criminosa, por exemplo, como a lei do ECA, tá? Para
envio de criança e adolescente para o exterior, por exemplo, ou corrupção de menores. Lei de tráfico, não só o caput com seus vários núcleos verbais, da destinação para o preparo da droga também, especificando ele. Emprego, né, de violência e grave ameaça para abolir Estado Democrático de Direito, que está especificamente no artigo 359-L. Quais os crimes efetivamente que são beneficiados com o induto? Após a gente estabelecer quais estão de fora, a gente pode pensar quais estão dentro, por exclusão. Então a gente vê aqui como, na forma praticamente do mapa de calor, os que têm mais incidência e que na prática ocorrem mais aqui no dia a dia da prática, no direito penal, né, que é o furto simples, praticamente um carro-chefe, estelionato, receptação e porte ilegal. Então esses 4 primeiros aqui, são crimes muito comuns. Então, podemos dizer que tem um grupo aqui que realmente pode acabar, né, usando os outros critérios e requisitos, se beneficiando do indulto. Depois, nós vemos outros grupos que não são tão vistos aqui, como a evasão de divisa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsificação de moeda, corrupção passiva, peculato, contrabando, descaminho e violação de direito autoral, como exemplo. Mais uma vez, nós vamos chamar a atenção aqui que infrações à lei de droga, né, os crimes hediondos equiparados, crimes de tortura, crimes contra o Estado Democrático de Direito, os crimes de violência contra a mulher, crimes de organização criminosa e crimes de não estão passíveis de serem beneficiados pelo induto. Temos o Instituto da Comutação de Pena, que é concedido para reduzir a pena que falta, a pena remanescente, considerando critérios também de idade, condições de saúde e situações especiais. Então, quanto que a pessoa tem que ter cumprido de pena para fazer jus, ou seja, da comutação? Além dela não poder ter sido beneficiado pelo induto, porque isso já empregaria a extinção, o término, a não exigência da pena, então ela tem que cumprir um requisito temporal de no mínimo 1/5 para aqueles que são primários ou 1/4 para aqueles que são reincidentes. Se eles tiverem essa condição e não beneficiados pelo induto, elas vão poder diminuir até 1/4 da pena delas, se não reincidentes, a 1/5 se reincidentes. A lei traz outros critérios que podem levar a uma redução ainda maior, que chega até a metade se não reincidente ou 1/3 se reincidente, desde que atendidos os requisitos, como as pessoas maiores de 60 anos, por exemplo, mulheres com filhos em qualquer idade com doença crônica, mulheres de criança menor de 12 anos de idade, são exemplos, então, que podem levar a um desconto maior ainda da pena, ou seja, comutação da sua pena. Quais são os efeitos do induto? Então, o induto, como salvo a comutação, ele vai extinguir, ele vai acabar com a pena. O efeito prático é esse: não precisar mais cumprir a pena, desde que cumpridos os requisitos e critérios estabelecidos para o decreto, que muda de ano a ano. Pessoal, obrigado pelo prestígio. Espero que possamos ter esclarecido alguns pontos controversos, algumas dúvidas e até algumas questões místicas envolvendo o induto. Espero você sempre por aqui. Curte o canal, te inscreve e incentiva a gente a conseguir produzir material aqui para vocês. Até breve.